Bom, gente, eu ia fazer um ao vivo no Insta, mas por algum motivo eu não conseguia conexão, não sei, o Insta, não sei o que estava acontecendo, eu não consegui gravar, toda hora eu ficava me encerrando. Bom, Deus vem ministrando no meu coração a respeito do tema, né, que nós estamos estudando, eu e alguns irmãos, que é conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus para dar a Ele o perfeito louvor. Dentro desse tema, Deus não só trouxe passagens para mim acerca do livro de Oséias, a qual está a passagem de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Deus colocou no meu coração textos entre vários livros da Bíblia, onde revela a atitude de pessoas que conhecem a Deus e a atitude de pessoas que não conhecem a Deus. E dentro desse estudo que eu busquei, existiram 3 perfis de pessoas que não conhecem a Deus. Bom, primeiro perfil, aquele que nunca conheceu a Deus, no sentido de, tipo assim, pode até ter ouvido falar ou qualquer coisa, mas nunca teve um vínculo com uma instituição eclesiástica, nunca teve um vínculo com uma igreja, nesse sentido, né? Não foram nem religiosos. Essas pessoas nunca tiveram encontro com Deus. A segunda pessoa são as pessoas religiosas que estão em igrejas, fazem parte de membresias das igrejas, mas que nunca conheceram a Deus. Assumem até cargos, fazem tudo dentro da igreja, mas nunca conheceram a Deus. E o terceiro perfil são pessoas que são membros de igrejas, membros do corpo de Cristo, digamos de passagem, e que conheceram a Deus, mas por algum motivo se afastou da presença de Deus e tornou-se, né, desconhecido, ou sem intimidade, ou sem comunhão com Deus, se assim eu posso dizer. Posso até estar falando de uma forma assim meio, não sei, mal aplicada, enfim, né? Mas assim, foram os 3 perfis que eu pude visualizar nesses estudos. E aí, através disso daí, nós vamos ver quem são as pessoas que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus. Um exemplo que Deus colocou no meu coração foi sobre a história de José do Egito. José conhecia Deus. E os seus irmãos tiveram atitudes de quem não conhece a Deus. Bom, quem conhece a história de José do Egito sabe que José do Egito, ele teve um sonho, e a revelação desse sonho era basicamente que ele reinava, ele governava sobre os irmãos e sobre a sua família. Só que seus irmãos criaram inveja, raiva, rancor, sei lá qual sentimento, né, sobre o que José sonhava. Zombavam da cara de José. Então resolveram jogar ele na cova e depois matar. Um dos seus irmãos falaram, não matemos ele, né? Colocou ele como escravo, mandou ele como escravo. Vendeu ele como escravo. E aí José foi parar lá no Egito. Depois ele interpretou os sonhos de Faraó e criou a confiança de Faraó e tornou-se governador do Egito. Nessa posição de governador foi justamente por ele interpretar o sonho de Faraó sobre a fome que viria sobre toda a terra, né? Sobre aquela terra, aquela região. E como José estava como governador, quando seus irmãos passaram pela necessidade da fome, foram ao Egito atrás de suprimento, atrás desses alimentos. E ao chegarem no Egito, José ele poderia agir da pior forma que ele quisesse agir, porque ele era governador, ele tinha autoridade naquele local, no Egito. E ele poderia simplesmente não dar um alimento, poderia fazer o que ele quisesse com os irmãos dele. Mas José agiu de misericórdia com seus irmãos. Ele fez toda aquela emboscada, aquela coisa toda, para saber como é que seus irmãos estavam naquele momento, para, sei lá, saber se eles se arrependeram do que fizeram com ele. Enfim, não sei o que passou na cabeça dele em fazer aquela prova com seus irmãos. E os seus irmãos demonstraram arrependimento. Aí o ponto que eu quero chegar. Quem cometeu a ideia de vender José como escravo foi o seu irmão Judá. E da mesma forma que ele fez isso, ele exerceu arrependimento. Ele agiu, ele teve a atitude de uma pessoa que se arrependeu. Porque aquela pessoa que se arrepende, ela muda de atitude, né? Então o que aconteceu? Aqui em Gênesis 43, 8 e 9, quando eles vão descer outra vez para o Egito, e José tinha pedido que voltasse com ele o seu irmão que tinha ficado em sua casa,
ele disse aqui assim, ao seu pai, né? Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, de minha mão o requererás, e se não tu trouxeres, e não o puser perante a tua face, serei réu do crime para contigo para sempre. Essa atitude de Judá foi a expressão, né, a atitude do arrependimento. Tanto que quando acontece que eles voltam lá para o Egito, que vê que aquela coisa toda tá lá, né, dentro da sacola do seu irmão mais novo que eles levaram, ele se coloca como réu do seu irmão, ele se coloca como ele que vai assumir a responsabilidade do seu irmão. E através daquela atitude entre ele e todos os seus irmãos, quanto a não deixar o seu filho, o seu irmão lá mais novo, o filho mais novo de seu pai, a quem seu pai amava, ele exerceu o arrependimento. Ele expressou o arrependimento dele. E aí que eu quero chegar, né? Deus tem ministrado muito isso ao meu coração. Existem pessoas na casa dele que não conhecem a ele. Existem pessoas lá fora que também não conhecem. Mas também existem aqueles que conheceram e por algum motivo se afastaram da presença de Deus. Eu não sei se os irmãos de José já tinham tido alguma intimidade com Deus e se afastaram da presença de Deus, ou se de fato eles não conheciam e eram religiosos, mas Deus tinha um propósito, alcançar a eles. E eu creio que através dessa atitude e através da misericórdia de José, eles verdadeiramente puderam ter esse encontro com Deus, né? Existem outros textos na palavra de Deus que falam a respeito disso, né? O próprio Paulo, né? Ele não conhecia Deus, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, ele era fariseu, ele tinha todo o conhecimento da lei, mas ele não conhecia Deus. E o propósito de Deus é que esses também conheçam a ele. E muitas vezes achamos que por serem religiosos, hipócritas, não sei o que, BBB, não, Deus também quer agir com esses, Deus também quer alcançar esses. Deus quer alcançar pessoas que conheceram Ele, que se afastaram de sua presença. Deus quer que volte, porque é tempo de voltar. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar à comunhão, é tempo de voltar à adoração, é tempo de voltar a ler a palavra de Deus, é tempo de voltar a orar, é tempo de voltar a jejuar, é tempo de se entregar. Porque a palavra de Deus diz que Ele vem como um ladrão, que não sabe a hora que vai chegar, de madrugada, não se sabe quando é que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que está perto. Porque a tua palavra, ela nos revela sinais sobre a vinda de Jesus. E nesse tempo, Jesus está querendo alcançar o teu povo. Povo seu que conheceu a Ele, que se afastou de sua presença. Povo dele que está na tua casa, mas está desviado como o filho pródigo. Que o filho pródigo não só foi aquele que saiu da casa do seu pai, mas era aquele que estava na casa de seu pai e que não conhecia o seu pai. Porque ele murmurou, ele teve inveja do que o seu pai fez com o seu irmão que retornou para casa. Existem pessoas que estão na casa do Senhor dessa forma. E algo que Deus tem ministrado no meu coração a respeito desse tema é justamente isso. Deus quer que aqueles seus filhos que se perderam ou que estão dentro da sua casa, se o reconhecerem, o reconheçam e voltem para a sua presença e voltem para a intimidade com Ele. E volte para dar a Ele a perfeita adoração. Que não venha fazer como os filhos de Eli, que estavam na casa de Deus, que era religioso e que não tinha temor a Deus e que exercia ali a prova de que não conhecia a Deus, comendo das carnes, das ofertas, dos sacrifícios, sem ser o momento certo, sem ser a hora certa, sem ser da forma que Deus queria. E existem religiosos fazendo coisas que não é o que Deus quer. Existem pessoas que conheceram a Deus e que está desviada na sua casa. E esses filhos esses irmãos de José, eles poderiam não ter conhecido a Deus ou ter conhecido a Deus e se desviado da presença de Deus. Mas o que eu entendo sobre essa passagem é que eles expressaram que não conheciam a Deus. E quando eles se arrependeram, eles tiveram a mudança de vida. E é isso que Deus busca das nossas vidas, daqueles que estão, né, afastados da vontade de Deus, fora da comunhão, da intimidade com Ele. É que se arrependa. É que se arrependa dos seus pecados. É que se arrependa de ter se afastado da presença de Deus e retorne. E volte a reconhecê-lo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E aqueles que não conhecem também conheçam, que pode ter sido o caso dos filhos dos irmãos dele lá. Mas José, o ponto onde eu quero chegar, José, ele conhecia a Deus.
E ele não foi vingativo com seus irmãos. Ele não teve a vingança gospel que hoje está na moda, né? Ele simplesmente exerceu de misericórdia com seus irmãos e com sua família. E Deus tem nos colocado, às vezes, em posições como essa. Irmãos, amigos, familiares, que fizeram coisas conosco, que nós nos machucamos e que, de uma certa forma, ficamos assim, magoados. Mas Deus quer que exerça o perdão, a misericórdia sobre essas pessoas. Bom, o que eu tenho a dizer é basicamente isso, né? Que Deus possa falar ao coração de vocês a respeito disso. E que não seja só as minhas palavras, que não seja só o meu pensamento, a minha reflexão, mas que seja vindo do trono de Deus. Que o Espírito Santo possa tocar o coração de vocês e que possa mostrar a vocês a real essência de quem é Deus, de como Deus quer que nós o adoremos, né? Em espírito e em verdade. É assim que Deus quer que nós estejamos adorando a Ele. Que nós sejamos verdadeiramente pessoas que conhecem a Deus e não religiosos ou pessoas afastadas da presença de Deus ou filhos pródigos, por exemplo. É isso, gente. Que Deus abençoe e possa fazer dessa reflexão algo mais para as nossas vidas.